Olá pessoal, meu nome é Jadson e na aula de hoje a gente vai ver uma revisão geral das equações que vocês viram até o momento nas aulas anteriores. Antes de iniciar a revisão, de fato, eu queria chamar a atenção para as expressões algébricas, fazendo uma breve revisão das expressões algébricas. São expressões matemáticas que contêm números, letras e os símbolos das operações matemáticas. Então, uma dessas expressões algébricas, são a equação de primeiro grau, a equação de segundo grau, que vocês viram até o momento, essas aulas, e as inequações. As inequações a gente não vai ver, mas eu vou fazer uma menção mais à frente sobre ela. Então, essas três equações, elas são expressões algébricas porque elas possuem símbolos das operações matemáticas, como, por exemplo, a soma e a subtração, possuem o símbolo de igualdade, no caso da equação do primeiro grau e do segundo grau, e possuem números também. Então, iniciando a nossa revisão, vamos iniciar com a equação do primeiro grau. Então, tem informações básicas que a gente tem que lembrar das equações de primeiro grau. A primeira, que é uma sentença que gera relações de igualdade. Essa questão de igualdade é muito importante para as equações, tanto para a do primeiro grau quanto a da segundo grau, entre valores que sabemos e que não sabemos. E a forma geral, que é a equação de primeiro grau, ela é representada com ax mais b igual a zero. Então, a e b são números reais, ou seja, podem ser qualquer número. E o x é a incógnita de grau 1, pois está elevada a 1. O que define o grau de uma equação é exatamente o expoente da incógnita, o maior expoente da incógnita da equação. E nesse caso só possui o x elevado a 1, então é uma equação de primeiro grau. E a última informação é que A deve ser diferente de zero, porque se A for zero, essa operação aqui vai ser zero e só vai sobrar um número real. Então não vai ser uma equação porque não vai ter incógnita. Partindo para o nosso primeiro exemplo, temos essa equação 3 menos 2 vezes dentro de parênteses x mais 3, que é igual a x menos 18. O primeiro passo a se fazer para essa equação é exatamente multiplicar esse menos 2 com tudo que tiver dentro dos parênteses. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x, e menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Agora a gente pode repetir o x menos 18 do outro lado da igualdade e o 3 do lado dessa operação. O próximo passo a se fazer é deixar de um lado somente os números e do outro somente as incógnitas. Então, trouxe o menos 18 para o outro lado da igualdade positivo. E vou passar esse menos 2 para o outro lado da igualdade positivo. Desse lado só possui números e desse lado só possui incógnitas. Desse lado, 3 menos 6 é igual a menos 3 e menos 3 mais 18 é igual a 15. Assim como desse lado, 2x mais x é igual a 3x. E restou somente passar o 3, que está multiplicando a incógnita, dividindo o 15. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, encontramos o valor de x. Nesse segundo exemplo, temos essa equação relativamente grande e tem como a gente resolver ela de uma maneira mais simples. O primeiro passo que eu vou fazer é passar para o lado esquerdo somente os números e passar esse 3x menos 4 todo para o outro lado. 26 positivo passa para o outro lado negativo. E esse 3x menos 4, que está positivo, passa para o outro lado negativo. E aí vem um macete. Vemos que aqui tem esse 3x menos 4 é igual a esse 3x menos 4. Se eu tenho 2 3x menos 4 e retiro 1, eu fico somente com 3x menos 4. Então, desse lado eu tenho 50 menos 26, que vai dar 24. E do outro lado da igualdade, eu vou ter somente 3x menos 4. Esse processo é bem mais simples do que fazer a multiplicação do 2 com 3x, com 2 e o menos 4, e depois fazer as operações. E, finalizando, esse menos 4 vai passar para o outro lado positivo,
Então, vamos ter 24 mais 4 igual a 3x. 24 mais 4 é igual a 8. Repetimos o 3x. E, por fim, para isolar a incógnita, passamos o 3 que está multiplicando a incógnita dividindo. E encontramos que x é igual a 28 sobre 3, ou 28 terços. Agora, o último exemplo de equação do primeiro grau, temos o seguinte enunciado. Existem 3 números inteiros consecutivos com soma igual a 393. Que números são esses? Não sabemos qual é um número deles. Na verdade, não sabemos nenhum deles. Mas a partir de 1, a gente consegue encontrar os outros dois. Vou chamar esse número de x, já que a gente não sabe que número é esse. E ele diz no enunciado que esse número, somado com seu sucessor, ou seja, x mais 1, mais o sucessor de x mais 1, que vai ser o próprio x mais 1, é igual a 393. Agora, a gente já pode tirar os parênteses e os conchetes e fazer as operações que restam, né? X mais 1 mais x mais 2, porque esse 1 soma com esse 1 e sobra x mais 2. E, novamente, deixar de um lado somente as incógnitas e do outro lado somente os números. Então, x mais x vai dar 3x, 1 mais 2 vai dar 3. Passando 3 para o outro lado, teremos 393 menos 3, que vai resultar em 390. E, por fim, passamos o 3, que está multiplicando a incógnita, para o outro lado dividindo. Então, encontramos que x é igual a 130. Encontramos o primeiro número. Agora ficou fácil. O sucessor de 130 será 130 mais 1, ou seja, o outro número é 131. E o sucessor de 131 será 132. Então, encontramos os 3 números. Agora, falando de equações do segundo grau, temos algumas informações que mudam dado o primeiro grau. E as informações é o seguinte. É caracterizada por um polinômio de grau 2, do tipo ax² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais. Então, assim como a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau possui números reais, só que nesse caso é o a, b e o c. E a forma geral que a equação é representada é exatamente essa. Lembrando, a equação sempre tem uma igualdade. E agora, polinômio de grau 2. Lembra daquilo que eu falei. O grau da equação é definido pelo expoente máximo da incógnita. Nesse caso, a incógnita que tem o maior expoente é o 2. Então, equação de segundo grau. E, novamente, A deve ser diferente de zero. Porque se isso for zero, essa operação ela vai resultar em zero. E a gente sobra simplesmente o bx mais c, ou seja, a equação do primeiro grau. Agora, primeiro exemplo da equação de segundo grau. Vemos que essa equação ela é uma equação incompleta. Por que incompleta? Temos o a, que está multiplicando a incógnita ao quadrado. Não temos o b, que seria um outro número real multiplicando somente o x elevado a 1. E o c é o número real independente, que não possui nenhuma incógnita. E esse número é menos 3.125. Isso tudo igual a zero. Como nesse caso a equação é incompleta, podemos resolver de uma maneira mais simples. Mantemos 5x ao quadrado igual a 3.125. Passamos esse número negativo para o outro lado positivo. E o outro passo foi dividir, aliás, passar esse 5 que está multiplicando o x ao quadrado, dividindo para o outro lado. X ao quadrado, então, é igual a 3.125 dividido por 5, que é igual a 625. E, por fim, podemos passar esse expoente, lembrando, é sempre a operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, a raiz de x, aliás, a raiz de 625 é igual a mais ou menos 25. Assim está certo, ou
também pode ser expresso dessa maneira, x igual a 25 e x igual a menos 25. Nesse segundo exemplo, temos o seguinte enunciado. Determine quais os valores de k para que a equação 2x² mais 4x mais 5k igual a zero tenha raízes reais e distintas. Esse 5k é exatamente o c, vai resultar em um número real. E como é uma equação completa, temos que utilizar a Bhaskara nesse caso. Então, delta será igual a b² menos 4ac. Vocês têm que memorizar isso. Então, o b é o 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que está multiplicando o x ao quadrado, que é o 2, vezes o c. O c é o 5k. E chegamos aqui. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 2 vai dar menos 8, e menos 8 vezes 5 vai dar 40, e multiplicando o k. Então, temos que delta é igual a 16 menos 40k. Lembra que eu falei sobre que iria mencionar as inequações? No enunciado dessa questão, ele pede que tenha valores para k para que essa equação tenha raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Quando é que a gente tem duas raízes iguais? Quando o delta é igual a zero. Então, esse delta ele não pode ser menor que zero, senão não vai existir nenhuma raiz. Se for igual a zero, vai existir duas raízes só que iguais. Então, para que tenham duas raízes distintas, ou seja, diferentes, esse delta tem que ser maior que zero. Então, chegamos a essa inequação. Nesse caso, a maneira para resolver seria igual em uma equação. Vou passar esse menos 40k para o outro lado da desigualdade, positivo. Então, vou ter que 16 é maior que 40k. E para finalizar, tenho que passar esse 40 que está multiplicando k, dividindo 16. E chego ao resultado que 16 sobre 40 é maior que k. Ou seja, 16 sobre 40 deve ser maior que k. Simplificando 16 por 40, a gente chega na fração de 2 quintos. Tem que ser maior que k, ou k tem que ser menor que 2 quintos. Chegamos no resultado da questão. Para que essa equação tenha duas raízes reais e distintas, o valor desse k tem que ser menor que 2 quintos. Se for igual, o valor de delta vai ser igual a zero, então só vai ter duas raízes iguais. E se for maior que isso, esse delta ele vai ser menor que zero, ou seja, não vai existir nenhuma raiz real. Então, chegamos ao fim da aula. Muito obrigado por assistirem até aqui. E não esqueçam de fazer a lista de exercícios que está na descrição desse vídeo.